Pessoal, então agora é um privilégio ter tido o Mike falando aqui, agora outro privilégio é ter o Dave falando. Ele vai falar para você sobre esse título que está aí. Thank you. I didn't get that. So I took down the name of everybody who wasn't here for the raffle, and they're on my list. Vão ser convidados. Vamos falar sobre esses 6. Deixe-me me apresentar. Eu sou o Dave Herman, trabalho no Mozilla, tem muito laranja por aqui, o dia inteiro, somos nós. Eu sou tipo o Mike no meu trabalho. Eu também sou web opener, sou um abridor de web também, seja lá o que isso significa. Na Mozilla, nós realmente queremos tocar adiante o formato web. Então é isso aí que nós fazemos, tudo com relação a isso. Agora, então, um resumo em bullets, em pontos de bullet. Eu sou calculista no meu Twitter, me sigam. Eu também tenho um blog, calculist.org. Não me perguntem sobre isso. Isso aí é faculdade, vamos tentar, estou tentando esquecer. Também tenho minha conta no GitHub. Também trabalho num grupo de pesquisa no Mozilla. Tecnologias de próxima geração, tecnologias para os próximos anos, da web, tentando levar até mesmo adiante do que já fomos. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Porém, eu sempre fico empolgado em falar sobre o que fazemos nas nossas pesquisas. Então, depois, se vocês quiserem conversar sobre isso, falem comigo depois. Então, hoje nós vamos falar, na verdade, sobre o meu papel no TC39. Que é o Comitê de Padrões que trabalha nas versões futuras do JavaScript. A última coisa, antes de começar de fato, porque eu adoro vocês tanto, eu decidi que esse era o local que ia fazer um comunicado pessoal. Então, é a primeira vez que eu falo em público e que eu escrevi esse livro, a primeira vez que eu anuncio isso. Muito obrigado mesmo. É chamado Effective JavaScript, JavaScript efetivo, C++. Também teve um livro Effective C++ e alguns outros livros com programação de C++ e faz parte da mesma série. Então, eu botei também esse site no ar. Você pode pedir, ele não está bem disponível, mas ele vai ser publicado em dezembro, acho. Tá, não pode falar de mim agora. Agora é sobre 3 das coisas que eu realmente gosto. Os módulos eu deixei de fora porque foi o que eu falei no ano passado. Então esse ano eu quero falar sobre símbolos, dados binários e geradores. Então vamos falar sobre símbolos, antes de mais nada. Com certeza, todos vocês estão familiarizados com os objetos Java, como funcionam. Nomes próprios são muito simples. No JavaScript você cria, então, um objeto com propriedade foo, todo mundo pode chegar e dar uma olhada naquela propriedade com uma string for. Mesmo que não saibam nada sobre o objeto, qual é o propósito do foo, eles sempre vão encontrar isso. Então, todo nome de propriedade ele é público, totalmente no JavaScript. Então, o que fazemos para esconder informações, que é um dos princípios básicos da engenharia de software? Tipicamente usamos o underscore sublinhado, que manda uma mensagem muito clara. Não toca nessa propriedade, ela é privada. Por quê? Porque tem um underscore. Se você realmente quiser dizer, é porque essa é uma propriedade muito, muito escondida, você coloca 4 underscores, 4 sublinhados, 2 na frente, 2 atrás, e você sabe sim que ninguém vai tocar naquilo ali. Mas essa é uma convenção de denominação que não dá nenhuma garantia, no final das contas, de que quem vai tocar nessas propriedades privadas ou entrar em conflito com elas.
E eu acho que os programadores tendem a pensar, não precisamos de garantias absolutas da nossa linguagem, esperando dizer, é privado, então todos somos adultos, então vamos presumir que se alguém quiser bagunçar isso aqui nas partes internas do objeto, então o problema é deles, não deviam fazer, mas é pior do que isso. Mais do que proteger vocês contra programadores maliciosos ou programadores incompetentes. Também a questão aqui é um problema de partilhar uma base de nomes. Então, quando você faz algo como subclasses, misturas, temos alguns objetos que estão combinando suas propriedades para formar uma. E se ambos usarem os mesmos nomes para algo que tinha que ser interno, claro que pode ter um conflito. Uma superclasse tem alguns dados sublinhados e a superclasse também tem sua própria noção de dados sublinhados. Eles não tinham ideia que iam fazer isso. E então aconteceu isso, essa instância de subclasse. E isso pode gerar uma bagunça. Eles podem brigar por um nome em comum. Então as convenções podem proteger vocês contra esse tipo de incômodo. Somos fãs do Doug Crockford e ele nos ensinou que uma das formas de esconder no JavaScript é usar enclosures, fechamentos de informações. Ele recomenda algo assim: se você quiser uma propriedade privada nos seus objetos que nem tem acesso, que você não querer expor isso aí com alguma convenção de nome, você tem que realmente ocultá-la, você coloca uma variável local no escopo de qualquer método que vai precisar usá-lo. Isso é ótimo, funciona muito bem. Isso é ocultamento de informações que ninguém vai conseguir entrar, mas ele vem com um preço, porque frequentemente o que você é forçado a fazer é garantir que todo método está no escopo dessa variável, e se essa variável está dentro do construtor, então você é forçado a fazer com que cada um desses métodos se torne um método de instância e não um protótipo. Isso vem com um preço, ou seja, toda instância da superclasse aqui vai ter uma cópia separada desse método. Então, o que tentamos fazer com o E6 foi introduzir menor introdução para resolver esse problema, sem mudar drasticamente, sem introduzir grandes mudanças, para que você possa pensar em objetos como as coisas simples que são no JavaScript. Então você pode criar o que chamamos de símbolos. Antes chamávamos de nomes. A gente ainda está debatendo isso. Eu gosto de símbolos. Para mim, acho que pega. Eu acho que é isso aí que vai ficar. Você cria um novo objeto de símbolo. É um objeto. Mas ele é um pequeno objeto, é um objetinho. Ele não tem nenhuma propriedade interessante. Não tem muito que você pode fazer com ele. Mas como qualquer outro objeto, você compara em termos de qualidade com outro objeto para ver. Esse símbolo é o mesmo que o outro, é o mesmo que aquele objeto. Ele é singular, é único. Porque todo objeto que você cria no JavaScript é único. Então, é diferente de objetos ordinários, normais, porque você pode usar diretamente como um nome próprio. Normalmente, quando você coloca alguma coisa dentro dos square brackets, ele se é transformado numa string. Isso não acontece com símbolos. Os próprios símbolos, eles usam como chaves para uma propriedade. Você coloca entre colchetes. Então, aqui nesse exemplo que estamos dizendo, eu estou criando meus próprios dados privados, minha chave, e quando eu instanciar uma superclasse, eu vou ter uma propriedade que usa esse nome. Eu posso criar um método no protótipo, e esse método pode ter um acesso a algo que usa ele como uma chave própria, porque o sim, ele está lá no script. Então, como que isso é diferente do uso de um nome? Quando criamos uma nova instância, então, thing é o superclass, coisa. Então, a superclasse, eu criei essa superclasse. Não tem nenhuma propriedade chamada dados ou sublinhado, underscore, dados. Assim que você cria novos nomes únicos, que você sabe com certeza que ninguém mais vai mexer.
Então, apenas uma descrição breve sobre o desempenho. Eu podia entrar em mais detalhes, mas a questão, para não ultrapassar o tempo. Então, nosso símbolo, ele é semelhante ao que a maior parte dos engines de Java já fazem. Tem muitos nomes próprios que são tão comuns, como toString ou length, que fazem como string interning. Eles pegam do engine interno do Java aquelas strings que são comparadas a um pointer simples. E existe um maquinário que já está lá, na verdade, dentro dos engines de JavaScript para fazer esses símbolos. Então, esses símbolos, eles expõem uma máquina de implementação que já é bem otimizada, de fato. Entretanto, ainda existe essa dinâmica, porque você está usando colchetes, mas os compiladores J, eles devem ser bem adequados para converter isso tudo em um offset de lookup, do que chamam de classes ocultas, e os brasileiros usam a palavra formatos, formas. Então, há várias formas de trabalhar com isso. O ideal seria não fazer como que isso fosse um imposto adicional para o uso dessa informação, ou que seja realmente rápido para o nosso trabalho diário. Então, a última coisa que eu gostaria de mencionar é que o Alan Worth Scropper, um colega da Mozilla, mandou uma nova proposta de algo que eu chamava de símbolos em escopo. É uma sugestão de uma nova sintaxe. Não tenho certeza que vai entrar no JavaScript, mas eu sempre gosto de mostrar essas discussões recentes para que o pessoal comece a pensar mesmo sobre novos temas que estamos trabalhando. Então, como uma forma de adicionar aí uma sintaxe mais leve para o uso de nomes privados. Você pode declarar um nome, por exemplo, no escopo e usar o dot notation. E aí sim, essa é uma forma de sinalizar ao programador. Se eu disser que esse é um ponto Edson, ele não vai ser só um nome de string, é um nome dentro do escopo também. Essa é uma possibilidade. Tem muitas discussões que também tem que ocorrer com relação a isso. Isso que eu gostaria de dizer sobre o primeiro tema. Agora eu tenho que passar adiante, senão não vou conseguir cobrir os 3 tópicos. Eu sempre gosto de falar sobre pessoas depois, e vocês podem vir e conversar comigo depois. O próximo tema são os dados binários estruturados, são o que eu chamo de structs. Eu não sei porque nem é estruturado. E eu cheguei a uma série de disquetes. Busca. Imagina se fossem reais. Então, deixe-me falar sobre os typed arrays. Eles não vivem em nenhum padrão oficial. Eles não fazem parte dos grupos de padrões normais. Foram inventados por um fim, para fazer o WebGL funcionar rápido. Então, isso foi feito há muitos anos, e o JavaScript não tinha nenhuma forma de realizar o I/O binário, a não ser da forma que fez. Então, os type arrays foram um grande avanço, e era tudo que tínhamos no JavaScript para fazer dados binários. E foi um bom começo. Dá para fazer coisas como criar uma nova unidade 32, Unit 32 Array. E esse array, ele é densamente alocado, na verdade. E todos os seus elementos são alocados como densidade 32. Dá mais controle do que tínhamos no JavaScript com relação à representação. Mas isso vem de um website. Como é que isso funciona? Algumas vezes eu uso a minha inteligência humana e fico, quando eu tentei desenhar o meu primeiro HTML, né, meu programa, eu passava horas fazendo isso, e é difícil mesmo. E existem alguns pinpoints. Um desses pinpoints são que, por exemplo, quando você tenta fazer dados estruturados, vértices tridimensionais, você tem esses arrays assim, como se fossem planos.
Tem um programa WebGL que é super legal, e aqui você vê em 3 elementos, ou seja, um array tridimensional, com vértices tridimensionais, e você coloca alguns comentários entre cada um desses triplos, mostrando a representação de cada vértice. Você tem um array plano, que na verdade é um elemento que representa os arrays, e você pode ver a memória. Quer dizer, na verdade, isso é um layout que você quer. Você quer usar um modelo de programação que representa as estruturas, os dados estruturados que você tem. E a gente vai incorporar todos esses arrays typed, mas a gente também está construindo em cima deles. Vamos tentar, então, definir novos tipos de forma a não precisar toda hora ficar arrumando aquilo que já tem. Você pode, por exemplo, criar seu próprio ponto tridimensional e usar essa função struct. Quer dizer, o API-ID vai dizer se você pode fazer ou não, mas a ideia é que o ponto é um novo construtor que você vai criar. Na verdade, vem com... Cada vez que você aloca os dados e tem aquele shape, aquele formato no descritor de tipos, ou seja, de uma forma que são as propriedades que foram descritas anteriormente, significando que quando você criar esse tipo de array typed, você começa com esses dados estruturados, vértice 1, vértice 2, vértice 3, ou seja, chegar naquilo. Os estruturados são, no JavaScript, no NE6, é a capacidade de ter os mesmos controles de dados binários, porém, fazendo com que que haja suas próprias abstrações customizadas. Então, com certeza isso vai ser menos difícil do que já acontece. Mas, além de tudo isso, esses descritores de types são, na verdade, como um doce para os compiladores modernos, porque eles pensam em classes e shapes, e o que você faz com esses descritores é que você divide ele em shapes. E aqui é uma foto que vem de um colega meu, o Christian Ailey. Ele tem uns posts super legais no blog dele, mostrando conceitos de inline cache. E, essencialmente, o que isso faz é ele compila incrementalmente cada função, cada vez que se nota um novo input, e gera códigos especializados para cada um deles, cada vez que entra uma função nova, uma funcionalidade nova. E, na verdade, esse código especializado, ele pode eliminar muitas coisas, porque uma vez que você vê que os dados estão ali, na verdade, tem muitas informações ali. Muitas informações são descartadas, que não precisam mais estar ali. E um desses dados binários, os structs dá muitas informações sobre isso dentro do line cache. E diz, bom, esse aqui é o type que eu quero, e usa códigos especializados para isso, para os points x, y, z, 0, o que seja. Existem muitos aplicativos de structs, os mesmos tipos que nós já temos normalmente para typed, para aquelas typed arrays. Temos ali o WebGL, dados WebGL, arquivo e network.io, outras linguagens de compilação para o JavaScript. Eu apenas 2 meses atrás, na verdade, eu estava dando uma palestra e se falava muito sobre compilar para o JavaScript. Tem muitas linguagens do nível de Java que vão de fato se beneficiar com essa possibilidade. Portanto, tem outro colega meu, Kevin Gag, ele tem um engine chamado ASAL, ou seja, ASAL,
E, na verdade, ele tem se beneficiado bastante desse tipo de otimização que nós estamos fazendo. Bom, agora a gente vai falar sobre geradores, que é o meu terceiro tópico. Geradores. ES8000. ES8000, esse gerador. Vamos falar um pouquinho sobre mentiras e mentiras. Tem muita confusão sobre concorrência em JavaScript. Eu imagino que as pessoas falam, olha, na verdade, as pessoas andam falando coisas não verdadeiras. As pessoas falam que JavaScript não é concorrente. E eles falam, na verdade o JavaScript ele tem só um thread e não dá para ter condições, não dá para concorrer. Sei lá quantas pessoas aqui acreditam nesse tipo de mentira. Por favor, se você tiver vergonha, não tenha vergonha de confessar que você, enfim. Quer dizer, se você achar que essas coisas são fáceis, você, é mais valente do que eu. E baixar 3 arquivos, em 3 palavras. A gente comunicou muitas coisas sobre o que esse programa faz, ou seja, download 3 files, que é baixar 3 arquivos. Uma coisa que você pode tentar fazer é chamar alguma função, xage, dar o nome para o arquivo, próximo load, próximo arquivo, e assim vai indo até terminar. Não importa que você pode, na verdade, colocar uma vaca ali no meio, ou seja, para apresentar esse programa. Na verdade, o que é importante, mais profundo disso tudo, é que não tem razão nenhuma pela qual a gente tem que ficar esperando pelo segundo ou terceiro arquivo, uma vez que o primeiro já terminou. Esse programa podia muito bem fazer esses downloads. Quer dizer, não sei porque, na verdade, com certeza existe ainda um grande problema de performance acontecendo. O que a gente tem que fazer, então, é como é que a gente faz isso de uma forma concorrente? A primeira coisa é você inicia o download e depois dá um push, empurra o resultado para o array e aí você recebe aqueles arquivos de volta. Não sei qual vai ser o resultado final, mas quando você está fazendo programa de concorrência, é imprevisível, a sequência de eventos é imprevisível. Você talvez salva num lugar mais previsto, e daí talvez para cada um deles você armazena aquilo num index ou num índice, e você diz, bom, agora a gente vai fazer isso, e daí o link chega no 3, e se aquilo não funcionar, talvez porque o link da array automaticamente ele é updated. E o índice 2 pode acontecer antes do 4, e o índice 0 antes do 1, e assim por diante. Ou seja, você pensa que, bom, você terminou antes de ter os resultados totais. Quer dizer, isso aqui também não funciona também. E é importante que se escreva esse programa, mas criando um counter, um contador, de forma quantas para que seja contado, ou seja, cada incremento vai ser contado, de forma que cada vez que o arquivo entra, não importa a sequência que os arquivos vão entrando, aí seria o correto. E é um código dificílimo de entender, é super fácil de cometer erros com esse código, e eu mesmo cometo vários. O fato é que o JavaScript é concorrente, sim. Se você tiver alguma experiência com a linguagem, enfim, você trabalha com threads, com certeza você entende que, com certeza, a cooperação, existe muita concorrência sim no JavaScript, é mais fácil, mas não é fácil, ela é mais fácil. São linguagens que têm coisas acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, a perspectiva, as coisas estão acontecendo todas ao mesmo tempo. A diferença é que, de Windows e Java, é que existe uma concorrência a qualquer ponto. O seu programa, você pode ser interrompido em algum lugar. Isso. Agora, no JavaScript, só acontece entre eventos. E é isso que eu chamo de concorrência cooperativa. Ou seja, o JavaScript, a cada
rodada, ou seja, aquilo termina, é avisado. Muitos eventos podem acontecer. Você sabe que você tem o controle e com certeza facilita, não é? É mais fácil, mas não é fácil. Cada handler, ele roda de forma sequencial, mas começa concorrentemente. E todos eles funcionam no mesmo estado shared, ou seja, compartilhado. Existe sempre esse status de compartilhado, e isso é difícil, ainda é doloroso, ou seja, essas condições são difíceis e com certeza sofre-se para fazer isso. O que tem a ver com os geradores, tudo isso que eu estou falando agora? Bom, os geradores são um mecanismo de programação muito importante. A gente apresentou ele em partes diferentes, mas na minha mente, para os geradores, o melhor uso é fazer com que a concorrência seja administrada de uma maneira mais fácil, seja mais fácil de manejar essa concorrência, porque é um protótipo basicamente ainda, mas o único browser que ainda tem gerador é o Firefox ainda. Mas a menos que... Será que a Opera também implementou o gerador? Não sei. Nos Estados Unidos? Não tenho certeza. Firefox, é só o Firefox ou Firefox e Opera. A questão é que ainda não estão disponíveis para todos os browsers. O único local que você poderia brincar com Task.js é os que tem. Então, aqui temos um exemplo, eu vou entrar nos detalhes daqui a pouquinho. Mas só notem essas novas partes aqui. Function e tem o Yield. São as novas partes. O que isso significa? Então, de forma genérica, Function Star é uma nova função, que é o que eu chamo de task, tarefa. Ela pode ser pausada. Você pode pensar, mais ou menos como um thread. Mas eu gosto de funcionar como uma função que você pode pausar, né? Como você pausa? É isso que é o yield. Ele deixa que você pause. Aqui temos um exemplo. Então, é uma função normal de gerador aqui, mas que tem um loop infinito. Então, next igual a 0, então true, next, mais igual a 2. Então, esse loop continua, não vamos nos preocupar com o que acontece com o overflow de números. Mas é um loop muito longo, digamos assim. Então, esse yield é como um grande botão de pause. Um gerador. E é bom ter um botão de pause, porque imagine que colocarmos isso com uma função regular e um número par que passasse por esse loop, o que aconteceria? Provavelmente aconteceria isso e isso. Então, se o gerador tiver essa habilidade de pausar, a questão é como tirar o pause, como continuar com prosseguir. Então ele dá um objeto, um gerador, que é o próprio gerador, e o gerador tem um método chamado next, é o seu botão de play. Então quando você chama essa função, ele vai pausar toda vez que tiver um yield, e você pode retomar chamando next. Então o que isso quer dizer para a função de números pares? Então temos o gerador G, ele começa o pause. Esse é o atributo. Você chama ele e começa sem, e ele retorna esse pause. E ele pode voltar toda vez e ele leva até o próximo ponto de pausa. Em vez de um loop rodando sempre e segurando o seu browser, ele vai até a pausa e vai uma parte por vez até o próximo passo no algoritmo. É um pouco abstrato. Para que podemos usar isso? Uma coisa que podemos usar isso é para... Por exemplo, você tem uma abstração como um dict, uma classe dict, e você quer prover uma iteração de chave de um dicionário, uma consulta ao dicionário, por exemplo. Isso aqui está complicado demais, nem precisava ter feito tudo isso aqui. Dict de dicionário.prototype.keys. Então o legal de criar esses iteradores, isso é algo à parte, é que essas iterações funcionam muito bem com o loop que vem no IS6. Então escrevemos esse código simples, criando um novo dicionário, você faz um loop nas chaves. Então o var
in ou for in, dá um nome próprio. É isso aí. Mas se você quiser realmente uma iteração customizada, você tem que ter uma sintaxe concisa. É assim mesmo. É difícil mudar algo que está no JavaScript há tanto tempo. Então, queremos realmente esse loop que dá mais controle com o tipo de interação que você faz. Isso, na verdade, é algo assim. Então, vamos algo à parte. Então, vamos voltar à concorrência. O que tem a ver a pausa e a concorrência? A pausa é realmente super poderosa. A pausa é a forma que nós dizemos: eu não estou pronto ainda para continuar a fazer o que estava fazendo, porque eu preciso de mais input, de mais informações, que vem da rede, ou vem NXDB, ou qualquer outro API. Então aqui, por exemplo, um Ajax JSON, um arquivo JSON que tem configuração e faz o parsing, a análise dele, o nome de usuário, dá uma olhada na base de dados, você retorna com um avatar. Então tem umas três requisições, uns 3 requests da rede. E como fazemos todas essas pausas? O JavaScript, ele tem essa função de pausa. É a função que você diz: eu quero fazer algo, mas depois, eu não posso fazer porque depende de outro input. Então isso é bacana, mas ele nos dá essa árvore de Natal lateral, essas pirâmides laterais, esses padrões comuns e difíceis em que você tem muito nesting nos seus callbacks. Então, a outra forma de fazer pause, que são, vocês já usaram promises, APIs promises? Não muitos? Os promises realmente são úteis, é uma forma interessante, é um estilo interessante, que tenta lidar com esse problema de nesting, dando um method chaining, um encadeamento de operações. Com promises, em vez de passar um callback a um API carregado, que é quase como uma chamada sincrônica. Você diz load com o arquivo e que ele retorna o objeto que vai fazer callbacks adicionais. E faz isso com o método then. Então, quando você pede para carregar o config, você tem uma promessa, promise, de que eu vou fazer depois que concluir. O then, o método then, vai retornar outra promessa. O que estamos dizendo aqui, carrega o config, o arquivo config.json, e quando eu voltar, eu vou realizar outra promessa. Depois disso, promessa, eu quero iniciar o carregamento. Depois disso, próxima promessa, vamos pegar aquele avatar e fazer outra coisa. De matemática, fazer isso depois, mas de uma forma mais direta, ainda assim usando uma forma de dizer: eu tenho algo para fazer, mas vou fazer depois. Essa é a função. Nos geradores temos uma outra forma de dizer: eu quero fazer algo depois, que é o yield, que nos permite pausar. Voltando ao task.js, task.js. Aí está. Task.js funciona com APIs promise. Então, quando você cria uma tarefa, você span e cria essas funções passíveis de interrupções. Toda vez que você precisa travar ou esperar algum input, você cria uma promessa e você yield aquela promessa. Você produz ela. É como se fosse um API síncrono de bloqueio. Você bloqueia até eu receber o resultado do load config.json. Parece uma linguagem com IO síncrono, mas não tem nenhum IO síncrono. Quando você está yielding, você está pausando a função, mandando de volta ao cronograma que for construído. E esse cronograma vai esperar ter um outro evento futuro para ele continuar. Então, o que o Task.js faz, ele deixa que você escreva dessa forma direta, objetiva. Não há mais pirâmide ou
da maldição, nenhuma árvore de Natal lateral, nada disso. Então, realmente, eu estou muito empolgado com isso, porque eu acho que essa é a melhor forma que eu já vi para fazer, para tornar a concorrência gerenciável no JavaScript. Vamos falar sobre erros agora, porque os erros, eles pioram ainda mesmo, eles são piores ainda com a concorrência. Porque além de passar um callback para todos, e também errorback, que é outra coisa que está errada. Então, além da pirâmide e da árvore de Natal, tem callbacks. Eu adoro Node. Maior do que isso, porque o Node tem um estilo que você pega um único callback e para verificar toda a condição de erro, você tem que colocar todos esses ifs e pode até dificultar ainda mais a subtração. Os APIs interessantes para trabalhar nisso aí, trabalhar com os erros, mas eu acho que os erros podem ser tratados ainda melhor do que fazemos hoje em dia. Então, só tratar erros como promises, você pode tratá-los muito bem usando a função 6 que eu vou fazer quando tudo for concluído, e aí você pode passar esses erros. Mas com as tasks, com as tarefas, na verdade, é a forma mais natural de tratar dos erros. Um API de promessa pode produzir um resultado bem sucedido ou uma falha, e o Task.js propaga essa falha na sua tarefa como uma exceção de tarefa. Então, se eu vou no logconfig.json e tem um erro, isso vai ser jogado no meu task como exceção, e eu pego ele. Então, além de ser um array em um estilo direto de sequenciamento, ele também permite que você trate de... Esse é o meu slide favorito, na verdade. Fazer com Task.js. É muito fácil dizer, quero fazer todas as cargas de arquivos concorrentemente, eu não estou nem aí qual é a ordem que vai de conclusão, eu só quero que eles retornem. Então eu quero dar início a tudo ao mesmo tempo, deixa eles concluírem em qualquer ordem, eu quero que eles retornem numa ordem X. É muito fácil escrever uma função promise chamada join. Depois que eles estiverem concluídos, eles vão produzir um resultado em ordem. Isso está abstraindo toda aquela contralógica que eu já mostrei anteriormente, que abstrai de um lugar a função join, você não precisa escrever aquele código de novo. Fazer todo o fixing de bug depois, e tudo se torna lógico depois. E mesmo você pode escrever no estilo síncrono e eles vão retornar em array. Além disso, eu uso o ES6, que é uma boa forma de trazer de volta os elementos. Para mim, é uma das formas mais lindas de fazer código concorrente no JavaScript. Você pode fazer isso no Firefox. Eu acho que a equipe do VA tem trabalhado com geradores. Eu acho que pelo menos tem outro browser, mas com certeza tem acordos com relação ao TC39. E às vezes vocês têm que fazer array. Às vezes você precisa fazer array. Você quer fazer uma carga, quer fazer um load, você também quer um timeout. Correr primeiro, retorna. Então, se tiver o carregamento do arquivo antes do timeout, mas se o timeout acontecer, eu quero uma exceção. Então, no select, você é a contraparte do join. Join eu quero tudo isso, e o select que é o primeiro. Então, select é uma forma elegante de dizer, por favor, o que der, me dá o que chegar primeiro. Mas o racing é o que controla. Nenhum estado que leva a dor e sofrimento, como eu disse anteriormente. As coisas que conseguimos nos geradores é a ideia que a pode levar a um estilo de programação concorrente que não cria um ordem sem interrupção, com iteradores customizados. É claro que eu falei rápido demais, eu sei disso.
mais uma parte que talvez não seja tão importante, mas que eu queria falar. Não gosto de ser sério o tempo todo. Quero falar sobre uma linguagem que eu ultimamente. Alguém conhece essa linguagem? Alguém falou brain fuck, o cara tá totalmente na cabeça. Debiloid. JavaScript? Vamos por partes. Se isso aqui for JavaScript, o que isso tem a ver com o resto? Precisamos buscar no seu cérebro todas as seções especificativas. Se você tiver tudo isso aqui, uma seta e um colchete, isso converte em strings. E qual é a string que você tem quando você converte esses objetos naked? Você tem um objeto, não é? Então, um objeto com o minúsculo e o maiúsculo. Você faz uma conversão de um empty array numa string. O que acontece? Você vai ter o join das dois strings com um dos elementos, mas um dos elementos é 0. E aí tem um separador. Quando você tem a vírgula separadora, você tem um string vazio. Então você está adicionando um array. Isso é uma forma de forçar as coisas a entrar em string. E dessa expressão, o que você tem é um objeto-objeto. Essa próxima parte, essas três coisas juntas. O que é isso? O que não é um NV-array? Não array é falso e o não é o afirmativo. Então são três verdadeiros, três trues. Se não está claro para vocês, tudo bem, porque isso aqui não tem nada a ver com S6. Então o que acontece quando nós escrevemos três trues juntos? Vai ser convertido em números, que é o número 3. Então, objeto, parêntese 3, é o J, já chegamos à metade. E esse aqui eu dou a resposta. Não objeto, falso, um array vazio, então o string é falso. Mais uma vez, assim como antes, isso é 3, então o string falso sub 3 vai nos dar um S. Então isso tudo é o JavaScript para o string JS. Não terminei ainda. No final das contas, eu descobri recentemente que você pode escrever qualquer coisa em JavaScript com apenas aqueles caracteres. Esse é o resumo da ópera. E esse é o conjunto mínimo que eu pude encontrar. E por que eu estou fazendo tudo isso? Qual é o bem que isso poderia causar a alguém? Na verdade, não há. Eu só achei que no final do dia não tinha nada para fazer. O pessoal já está estressado. Vou tentar fazer alguma coisa para realmente tirar o foco. Eu não inventei a maior parte disso. Era um hacker japonês, Yasuke, que ele trabalha com isso usando APIs da web e alguns aspectos do JavaScript que não funcionam mais. Então, se você entrar nessa página dele, tem algumas coisas que quebram. Não é a falha dele, na época funcionava, agora não funciona mais. E recentemente, algumas semanas, um aluno de Buenos Aires, Patrício Paladino, ele continuou o trabalho do Yasuke e ele disse, eu posso continuar isso aqui se eu adicionar algumas coisas. Ele dependia ainda de alguns APIs de browser e claramente a parte mais importante de todo esse projeto é a portabilidade máxima. Então eu queria provar que eu podia fazer isso aqui só em JavaScript para funcionar em qualquer nodo, em qualquer browser recente, que não dependia de nenhuma API de web.
E uma das partes mais legais era a letra S em letra maiúscula. Eu não vou fazer vocês adivinhar, porque isso é ridiculamente difícil, eu passei muito tempo. E eu prometi ao Brandon que isso não foi feito nas minhas horas de trabalho. Então eu tive a ideia de que isso estava oculto nesse string. Se eu convertesse esse construtor em um string que de alguma forma está lá, eu só precisava tirar isso de lá, esse S, letra maiúscula. O que eu podia fazer com aqueles caracteres apenas? Então, eu vou dar algumas formas, alguns dos meus truques. Vou entregar tudo mesmo. Então, como podemos realmente chegar a acesso a esse construtor de string? Muito fácil, na verdade, porque se pudermos chegar a qualquer string, que eu já disse que podemos fazer, podemos chegar ao dot constructor, que isso vai dar o construtor do string. Como que vamos chegar a isso? São apenas parênteses com construtores, podemos construir o constructor adicionando cada um daqueles caracteres. Então, estamos chegando lá. Mas ainda tem uma questão de que o S está preso lá dentro, como podemos tirar ele de lá? Então, a primeira coisa que temos que fazer é temos que dividir isso em um array. E como podemos dividir isso? Fazer a cisão de algo em uma cadeia de caracteres. Temos o método de slicing e o dot calling, e fazendo slice com um array como um objeto que vai tipo assim explodir o array. E temos algum progresso nisso. Temos esse array de coisas. Nós estamos aqui nas margens do spec, porque ele não tem a representação exata da função, mas ele diz que deve ser mais ou menos parecido com uma função. Se seguirmos o espírito desse spec, vamos presumir que tem a palavra-chave function e o nome depois. Já estou quase terminando. Mas pode ter algum espaçamento. Então, como em branco, pode haver, por exemplo, uma elipse lá, 3 pontinhos. Então, não podemos entrar nesse array porque não sabemos qual é o índice que estamos buscando. Se fizermos a filtragem desse espaço em branco, podemos usar o dot filter método de dot filter. Como podemos escrever esse teste de espaço branco? Eu não consegui criar isso. Na verdade, eu estou usando muito mais caracteres que deveria. Então aqui é o próximo truque. No final das contas, esses strings de espaço branco convertidos em números dão 0, e não espaço branco convertido em número dá nan, que converte um argumento em número primeiro. Então o nan do string f dá true, e isnan do espaço branco dá falso, e isnan é o teste exato que precisamos por esse espaçamento branco. Então, se fizermos a explosão, depois com o filtro, com o isnan, vamos nos livrar do espaço branco. Então, como conseguimos acesso ao isnan? Esse é o truque que outros caras usaram, na verdade. Se vocês quiserem acesso, você cria uma função que retorna um nome, e você chama essa função. É assim que conseguimos a função isnan. Mas depois de chamar isso, nós nos livramos de todo o espaço em branco, truques e truques, sistema de truques. E aí você chega no S do índice 8. Esse é um S maiúsculo. Agora a letra P, o truque básico é usar duas strings com o mesmo argumento, de que ele diz qual é o radix que você usa. Ele não tem que ser radix 15 ou 16, pode ser 18, 19. Você pode fazer 25.toString e 26. Podemos usar o mesmo truque para dois strings, e assim você tem a função escape. Com a função escape, você chega no %sign, o sinal de percentual. Ali você chega em escape, você chega em unescape, e aí você tem as chaves para o coração do JavaScript, porque é percentual, mas qualquer um desses caracteres que temos, você pode pedir qualquer caractere. Então, apenas para resumir uma longa história, aí está o programa, ele continua. Continua. E é assim que você soletra o JavaScript em JavaScript. Se você quiser colocar isso no seu browser, ele vai rodar. Muito obrigado por sua atenção.